Olá, eu sou Adalberto Júnior e hoje no Rádio Opinião Entrevista FAPEMA vamos falar de um assunto muito interessante. Claro, sempre a gente traz assuntos interessantes, só que hoje é uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente vai falar sobre saúde e habilidades sociais, emocionais e comportamentais e como isso se desenvolve justamente na satisfação com a saúde. Olha só pelo tema aí já dá para a gente ter uma imaginação do que a gente vai ter por aqui, claro, conversando com a acadêmica de graduação em psicologia da Universidade Federal do Maranhão, a Dandara Mariana Costa de Lemos. Dandara, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço, oportunidade de divulgar essa pesquisa que eu tenho feito com muito carinho. Com muito orgulho também, vamos falar sério, né? Com orgulho, porque, olha, falar disso tudo, sobre habilidades sociais, emocionais, comportamentais, isso aí a gente, de praxe, já sabe que é abordar temas, né, variados aqui, muito interessantes, alguns polêmicos, né, pode-se dizer, mas especificamente falando sobre a saúde, acho que é a grande cereja do bolo, digamos assim, dessa pesquisa, né? Por quê? Porque já existem muitos estudos falando de habilidades sociais, emocionais, comportamentais, só que ainda existe uma carência dessa relação com a saúde. Então, a gente está fazendo algo um tanto inovador, porque a gente está fazendo isso numa amostra brasileira, né, adulta, e tentando ver o quanto que isso impacta na saúde, tanto física quanto mental. Antes da gente ir para essa questão dos impactos e para responder essa pergunta que você faz na sua pesquisa, pois o título é uma pergunta, habilidades sociais, emocionais e comportamentais explicam a saúde, aliás, a satisfação com a saúde, você vai já responder isso aí. Antes eu quero saber desse público, né? Qual é o público, o perfil justamente de aplicação, digamos assim, disso, então, é uma amostra, dessa pesquisa. É uma amostra brasileira, que vai de 18 a 65 anos. A Bem maioria, ampla, né? Muito ampla. A maioria é mulher, né? E a média de idade é em torno de 29 anos. Então, e 350 participantes. Que legal. E como é que foi esse processo? Bom, a gente começou fazendo a coleta de dados, a gente pede, né, o consentimento dos participantes, foi totalmente protocolo, questionário Google Forms, né, então a gente faz tudo online. Foi remoto, então? Remoto, e a gente divulgou para o Brasil inteiro, então tem em todas as regiões do Brasil. Depois disso, a gente faz toda a análise de dados no JASP, né? Então, a gente fez tanto uma correlação de Pearson quanto uma regressão linear. Peraí, vamos voltar aqui. Esse primeiro termo que você falou é... correlação de Pearson. O anterior, de JASP. Sim, JASP é o sistema que a gente faz a análise de dados. Certo, sistema de análise de dados. Isso. E a correlação de Pearson e a regressão linear são a forma... São os parâmetros, né? São digamos. Os parâmetros. São esses parâmetros. Sim. Falando sobre esses parâmetros ainda dessa aplicação, como é que foi, quais foram, no caso, né, para justamente distribuir desses 350, não é isso? 350 participantes, dessas 350 participantes, né, em todo o Brasil. Qual foi o critério justamente de distribuição? A gente não teve um critério, por exemplo, a gente precisa... de tantos, de uma região, de outra, não. A gente não teve esse critério. O critério de inclusão foi realmente ser maior de 18 anos e ter acesso à internet. Apenas. Basicamente, né? Que legal. Agora sim, você vai responder a sua própria pergunta, né, na sua pesquisa. Habilidades sociais, emocionais e comportamentais explicam a satisfação com a saúde? Sim. Por quê? Então, a minha pesquisa, ela tem uma abordagem quantitativa. Sim. Então, eu vou te dar os dados, mas eu vou te exemplificar como que isso acontece. Não, do quantitativo a gente tira o qualitativo, né? Sim. Então, a gente entende que quanto mais habilidosa é uma pessoa, melhores resultados positivos ela vai ter, tanto em saúde física quanto em saúde mental. E aí, dentre os nossos dados, a gente entende que a presença dessas habilidades explicam 15% de uma melhora na saúde física e 55% de uma melhora na saúde mental. E aí, dentre tantas as habilidades que a gente trata, a que mais se mostrou importante, determinante, foi a resiliência emocional. Então, eu vou te dar um exemplo para ficar mais ilustrado isso. Então, vamos colocar uma pessoa que está em obesidade grau 2.
E aí ela tem um hábito alimentar de sempre que ela se sente muito ansiosa, muito triste, ela vai comer muito chocolate ou comidas hipercalóricas. E aí ela começa um acompanhamento nutricional, mas ela não consegue seguir a dieta por conta desses padrões de compulsão. Então, se ela entra no acompanhamento psicológico para desenvolver essa habilidade de resiliência emocional, especificamente a habilidade de regulação de impulsos, ela vai conseguir seguir melhor o plano dela alimentar e ter os objetivos que ela precisa. Mas a gente poderia pensar numa outra situação que foge um pouco da saúde física, saúde mental, por exemplo. Então, universitário, né, bem a minha realidade, que é muito desorganizado. Então, sempre que tem um prazo, ele esqueceu do prazo, faz tudo em cima da hora, fica muito estressado, muito ansioso. E aí, depois de ver esse padrão, ele resolve experimentar algumas estratégias de planejamento. Então, experimenta uma agenda, lembrete no celular, ou então coloca um calendário ali na parede para se lembrar, pensa uma forma de dividir as tarefas ao longo dos dias. Ele ali está exercitando uma habilidade de autogerenciamento, de tarefas, de tempo, de responsabilidade. E isso vai impactar na saúde mental dele, vai ser um fator protetivo para a saúde mental dele. Então, a presença de habilidades são fatores protetivos para a saúde física, para a saúde mental. Então, isso é uma realidade, tem resultados visíveis, né? Sim, e resultados robustos. Isso. A gente já tem resultados de correlação dessas habilidades com outros campos, por exemplo, no trabalho, satisfação laboral, eu já falei, né? Satisfação acadêmica, sim. Em escolas, e agora a gente está trazendo essa relação com a saúde. Olha, isso é muito importante, porque isso leva a gente imaginar, claro, né, obviamente, até porque a gente vive também num mundo que é regido hoje pela informação e pela tecnologia, como isso pode trabalhar no nosso cérebro, né, de forma neural, digamos assim, para trazer justamente um resultado melhor em quase tudo, né, que se puder aplicar isso, né? E isso dentro da saúde é muito importante. Como é que você observa justamente a preciosidade, digamos assim, desse tipo de pesquisa para o nosso sistema de saúde, que a gente sabe que, embora o SUS ele seja um exemplo para o mundo, né? E a gente viu na pandemia isso de uma maneira bem nítida, né? Se as pessoas tinham dúvidas sobre alguma coisa sobre o SUS, na época da pandemia da Covid-19, eu acredito que tenha se dissipado, né? Ou quem tem e alimenta, enfim, está em outro planeta. Como isso pode ser aplicado, né? Cada vez melhor, cada vez com uma meta, digamos assim, ou com resultados extremamente positivos para uma população tão grande, o Brasil é muito grande, em um sistema de saúde público? Eu acho que isso se traduz em muitas atividades práticas. A gente pode, a partir desses resultados, né, desses estudos, realmente propor atividades de promoção de saúde, por exemplo, em unidade de atenção básica. Investir mais, né, nesse lado. Também em escolas, né, tanto do sistema público quanto do sistema privado. Tudo isso atua como fator protetivo. E uma coisa interessante que a minha pesquisa traz é que as habilidades, elas explicam muito mais a saúde mental do que a saúde física. Tem um resultado robusto para os dois, mas 55% para a saúde mental é muita coisa, né? E a gente vê que o padrão de todos os transtornos, ele tem a ver com a presença de pensamentos e sentimentos difíceis. Então, essa habilidade, ela é particularmente bem relevante. Reprogramar o cérebro é bom, né? Sim, com certeza. Esses resultados. Eu estou fazendo aqui já uma espécie de cruzamento com um outro programa que a gente tem aqui na Rádio Universidade, que é tudo sobre saúde mental. Que a gente fala sobre saúde mental de uma maneira bem ampla, e esse assunto ele se encaixa totalmente nesse outro programa também, né? Mas aqui especificamente sobre essa produção científica, Dandara, qual o prosseguimento dela? Isso aqui tem digamos assim, um horizonte bem fértil, né? Bom, eu ainda estou na fase de finalização de escrita da pesquisa,
E a pretensão depois é publicar, né? Divulgar essa pesquisa e ver o quanto que... E divulgá-la, né? Principalmente. Esse espaço aqui também, para mim, é bem importante. Poder divulgar isso. Maravilha. Lá no curso na psicologia, tem mais coisas voltadas para essa, digamos assim, esse universo, né, do sistema de saúde, enfim, que tem a ver com o sistema de saúde também? Sim, a gente tem disciplinas que falam, né, da psicologia da saúde, tópicos especiais, a gente tem a ênfase, né, em um determinado momento do curso a gente escolhe a ênfase, então tem a ênfase em processos clínicos e de saúde, e aí a gente tem esse enfoque maior, sim. Que maravilha, muito bom saber disso, muito bom ver que a gente tem como aplicar isso também, sobre justamente a aplicabilidade, né? Enfim, a pesquisa, ela trata de algum momento ou abre para se explorar, digamos assim, a aplicação disso? Sim, a gente traz os resultados comprovando que há evidências de que tem resultados positivos, né, desfechos positivos, mas a gente deixa em aberto como isso vai ser aplicado. Então, na minha pesquisa eu não trato especificamente disso. Seria um próximo passo, né? Você não quer fazer um doutorado em cima disso, mestrado, aliás, em cima de uma pesquisa dessa? Né? Que legal, que maravilha. A gente vai torcer, com certeza, para você voltar com essa próxima etapa, que com certeza vai ter novos horizontes e horizontes tão positivos quanto essa sua pesquisa, né? Para justamente dar essa continuidade. Habilidades sociais, emocionais e comportamentais explicam a satisfação com a saúde. Esse é um sim, né? Ela explica sim. Explica sim. Acabei de conversar aqui com a acadêmica de graduação em psicologia da Universidade Federal do Maranhão, a Dandara Mariana Costa de Lemos. Dandara, muito obrigado pela sua presença, suas informações. Eu que agradeço aqui também ao meu professor orientador, Lucas Sá. Sem ele a gente não teria feito nada disso. Muito obrigada pelo espaço. Espero você em outras edições, tá? Com certeza. Com a continuidade dessa pesquisa e essas notícias muito boas que a gente traz aqui no Rádio Opinião Entrevista, com a FAPEMA, claro, fazendo aqui esse espaço cativo de pesquisa científica feita aqui em nosso estado, aqui no estado do Maranhão. Muito obrigado pela sua presença também, claro, com a gente depende de você também aqui para continuar esse trabalho, né, e claro, divulgando a pesquisa científica do nosso estado. Até uma próxima oportunidade. Tchau!